Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, internacionalistas e simpatizantes. Hoje a gente tem aqui a Melissa para falar sobre o tema no desenvolvimento chinês e o direito do trabalho. Para isso, hoje eu estou com a Cássia, que é estudante de Relações Internacionais, pesquisadora iniciante do desenvolvimentismo tecnológico chinês e trabalha na área de compras internacionais, minha colega e amiga também. E a nossa convidada, a estrela da noite, é a Melissa. Melissa Uhum. Cambuí. Cambuí ou Cambuí? Isso, Cambuí? Cambuí. Legal. A Melissa ela é graduada em Direito, com habilitação especial em Direito e Desenvolvimento, mestre em Direito Político e Econômico, cuja pesquisa tem como foco o processo de desenvolvimento nacional chinês, professora, pesquisadora e advogada, além de ter experiência com gestão acadêmica de cursos de pós-graduação e curta duração. Melissa tem artigos no Le Monde, no UOL, Portal Disparada e, além disso, tem alguns podcasts publicados também. Os links estão no Instagram dela, que ela vai dizer agora. Bem-vinda, Melissa. Obrigada. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer ao convite do Gandhi e da Cássia, que estão aí representando o CIERE. É muito bom sempre falar com o pessoal da graduação, eu gosto muito. Então, muito obrigada pelo convite. Meu Instagram é melissa.cambuí e Gandhi, parabéns, uma das primeiras pessoas da minha vida que consegue acertar de primeira a pronúncia do meu sobrenome, porque já me chamaram de tudo, Camburrai, Camburri, porque é Cambuí com HY no final. Então, eu vou contar com o Gandhi para deixar o link, porque dificilmente as Pode pessoas vão deixar. acertar. Mas, enfim, o meu Instagram é melissa.cambuí e eu estou produzindo tudo começou com a produção de alguns vídeos sobre direito do trabalho chinês, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Mas, enfim, também, a minha pesquisa também acaba necessariamente versando sobre o processo de desenvolvimento chinês, porque na dissertação eu faço uma articulação das dinâmicas da reforma de abertura, das dinâmicas de acumulação com o direito do trabalho chinês, uma perspectiva mais positivista, mas também com uma perspectiva mais de política econômica trabalhista. Então, a gente consegue aqui passar por alguns outros pontos além do direito do trabalho. Uhum. Não, excelente. Isso tudo é brilho para os nossos olhos, né? Meu e da Cássia e de Nossa, todo não mundo que tenho nem o que estuda. dizer. A gente ficou super entusiasmado, tal, quando a gente Que te bom. conheceu lá pelo grupo, a gente começou a seguir no Instagram Exatamente. e falei, nossa, Cássia, a gente precisa chamar essa mulher para dar entrevista para a gente, porque realmente o Pra conteúdo dela é ontem a muito gente bom. precisa. Exatamente. Muito bom mesmo. Obrigada, gente. E eu te entendo sobre o nome, porque o meu nome também não é fácil, então eu me É, esforço ao máximo para acertar o dos outros. o seu eu não faço. Vai, fala aí, porque eu não faço ideia como que é. Gandhi Alásio. Ah, É fácil boa. até de pronunciar, mas até a galera conseguir pronunciar é difícil. Sim, sim, entendo. Enfim, é, a gente vai partir agora para a primeira pergunta, mas antes de fazer essa Uhum. primeira pergunta, eu também tenho que mandar aqui um abraço, uma saudação para o Paulo Gala e para o Elias, porque eles que tecnicamente proporcionaram isso, porque a gente está no mesmo grupo de debates lá e tal. E para isso eu ia aproveitar até um texto que o Paulo postou no blog dele para fazer a primeira pergunta, que é sobre a relação entre trabalho, empresa e Estado na China, né? E para isso Uhum. eu vou citar o filme documentário o American Factory, que está no Netflix, que é a produção Netflix, em português é Indústria Americana, e foi vencedor do Oscar de 2019, né, na categoria documentário, e ele fala sobre, relata, né, a fragilidade dos empregos criados nos Estados Unidos nas últimas décadas, instabilidade no emprego, baixa remuneração, que tira o poder de compra das classes trabalhadoras. Resumindo, o filme ele perpassa ali pela instalação de uma planta, de uma fábrica, de uma empresa chinesa chamada Fuyao, uma empresa de vidros automotivos, né? E mostra a dificuldade que os trabalhadores americanos ou estadunidenses
como acho que é o termo mais assertivo, os trabalhadores estadunidenses da FUIAL estão tentando se sindicalizar e tudo mais, e vem uma dificuldade grande porque a empresa não quer que eles se sindicalizem. E aí, quando passa para a FUIAL China, lá na China, mostra como o sindicato dos trabalhadores da FUIAL é praticamente parte da empresa, como um sócio, né? E então, durante essas passagens, um dos dirigentes da empresa relata que, sem a ajuda do governo chinês, a empresa não teria o sucesso todo que ela tem. Né? Isso indica um capitalismo de compadres, que é um termo que o Paulo usa no texto, né? Eu vou deixar o link também aqui na entrevista para vocês lerem, que o texto é muito bom. Então, o Estado e o setor privado de mãos dadas para a expansão das empresas nacionais. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação trabalho, empresa e Estado na China e como elas juntas conseguem esse desenvolvimento. Perfeito, ótima pergunta. Bom, para isso, eu vou colocar alguns pressupostos para meio que fazer entender aqui de onde eu estou partindo. Então, existem muitas formas de se ler a experiência chinesa, né? Vai ter muitos teóricos que vão ler a experiência a partir de 78, então, a partir das reformas de abertura, eu prefiro chamar de reorientação da estratégia de desenvolvimento, mas, então, a partir dessas reformas, que a gente falaria de um início de um projeto nacional ou de um processo de desenvolvimento. Existem várias outras, mas uma outra possível, e é a que eu acabo, e a que eu uso, é entender o processo de desenvolvimento chinês a partir de 1949, que é quando acontece a Revolução Popular Socialista da China, que é muito conhecida por ter sido levado a cabo pelo Mao Tse-tung, mas que compõe aí umas outras várias complexidades, inclusive políticas, que também delineiam em muito algumas questões políticas atuais da China. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, falar sobre essa relação do trabalho, empresa e Estado, para mim, necessariamente, passa pela necessidade de falar sobre como essa revolução, que vai centralizar politicamente e munir o Estado desse ticket power político. Então, existe de fato, a partir de 78, uma configuração que coloca uma relação muito estreita entre empresa e Estado, mas isso só é possível no sentido de centralização do poder político, na minha leitura, claro, existem várias outras, porque por conta da Revolução de 1949, né? Então, enfim, existem a gente tem aí na história da humanidade várias possibilidades de resolução de conflitos de campos políticos, né? Então, no caso da Revolução Chinesa, a gente está falando vamos simplificar aqui para dois campos políticos que, por meio da Revolução, instituiu o seu poder sobre o outro e a coisa vem aí funcionando dessa forma desde então. Mas o que acontece? Quando um campo político se sobrepõe ao outro, o Estado vem como essa ferramenta que expressa ou materializa essa centralização do poder político. E aí, por que eu falo isso? Porque as reformas um dos pontos das reformas de abertura, da reorientação da estratégia de desenvolvimento de 1978, que é levada a cabo pelo Deng Xiaoping, apesar de que já estava sendo pensada desde 1954 por um outro grande teórico, que é o Zhou Enlai. Essa reforma, ela cria um mercado na China. Então, a reforma agrícola, quando acaba com as comunas e instaura um novo instituto que vai se chamar Contrato de Responsabilidade Familiar, então, quando acaba a coletivização dessas terras e se passa a esse contrato, se faz possível, pela primeira vez desde a Revolução, que os camponeses vendam seu excedente de produção, porque antes a produção era voltada para o Estado se responsabilizava tanto pela distribuição, consumo desses produtos pela população chinesa. Depois de 78, existe essa reforma agrícola que traz essa possibilidade do agricultor, do campesinato, ficar com esse excedente. Existem aí duas consequências muito importantes. Existem várias, porque, enfim, as reformas funcionam
nos setores estratégicos e, consequentemente, uma vai se articulando e tendo consequências em outros setores. Mas aqui na reforma agrícola eu vou pontuar 2 que tem a ver com essa relação do Estado e da empresa. O ponto é que inclusive tem essa fase inicial da reforma que é chamada de reforma sem perdedores, porque com essa venda do excedente, esse campesinato tem um incremento enorme na sua renda. Então, além disso, existe aí uma linha teórica ainda complementar que fala sobre como essa venda de excedente vai fazer um movimento de aumentar o empreendedorismo desse campesinato. E aí, consequência desse movimento vai ser a criação das empresas rurais. Tanto que, quando a gente fala das exportações no primeiro momento ali da pós-reforma, muitas vezes a gente pensa sobre as zonas econômicas especiais. Porém, as exportações, em regra, eram propiciadas justamente por essas empresas rurais, que aí tem relação com essa mudança para o contrato de responsabilidade familiar. E aí o ponto, essas empresas rurais vão ter um papel central na construção desse mercado nacional chinês, porque se percebam, a gente está aqui no interior, está na área rural, porém, vai se aumentando esse comércio, essas empresas, essas indústrias rurais, e isso funciona como um dos elementos que vai propiciar a construção de um mercado nacional. Porque, afinal, a gente antes está partindo aqui, né, de 49 a 78, de um período em que tinha uma economia centralmente planificada, planejada, então não existia, por exemplo, o mercado de trabalho, existia uma série de relações de trabalho que eram centralizadas pelo Estado, então o Estado ficava responsável por alocar os trabalhadores, então literalmente arrumar emprego para as pessoas, pela vitaliciedade desse vínculo empregatício e pela remuneração de forma igualitária. A partir de 78 se cria o mercado de trabalho, tanto quanto se cria esse outro mercado que viria a ser tanto para exportação quanto um mercado interno mesmo, de industrialização de novos bens de consumo, enfim. Tanto que outro ponto que é importante que a gente saiba, conheça ou se lembre, e que também desanuvia muito desse processo inicial da reforma, é que também por causa das zonas econômicas especiais, se tem uma narrativa de que o crescimento da China, o crescimento do PIB da China seria puxado por exportações. Mas, por um longo período, esse PIB, o crescimento do PIB é puxado por investimento e pelo consumo do mercado interno, justamente por esse incremento de renda. Então, percebam aí que já com esses 2 pontos, já dá para começar a entender como que vai tendo uma relação realmente muito próxima, articulada entre a empresa e o Estado. E aí, um outro ponto que vai ser as empresas estatais. Uma das reformas que vem no bojo dessas 4 modernizações é a reforma das empresas estatais. Então, existe um processo em que existe uma reestruturação dessas empresas estatais, que inclusive é uma reforma que acontece até hoje, claro que com finalidades diferentes da finalidade da época, mas à época o movimento que se fez foi de deixar as pequenas irem e manter as grandes, ou seja, manter as estatais que estavam colocadas em setores estratégicos da economia. Então, mais uma vez, a gente vê essa relação da empresa e do Estado. E aí, um outro ponto que conversa com projetos de desenvolvimento no geral e com outra coisa da história econômica, que é importante que a gente saiba, é que não existe experiência de desenvolvimento, experiência de países desenvolvidos, em que o Estado não tenha sido responsável pelo alavancamento do início da indústria e das empresas, né? Então, existe aí uma narrativa, inclusive, de transplantes institucionais. Muitas vezes a gente conhece, inclusive, pelo consenso de Washington, né? Que enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, a gente conhece bem. Mas o ponto é que existe toda uma narrativa que não está de acordo com a história econômica desses países que conseguiram alcançar o desenvolvimento econômico. E um desses pontos é justamente o papel central do Estado no processo de catching up, né? No processo de alavancamento desse início, principalmente da industrialização. Que aí é um outro ponto que eu puxo para 49, que é
muitas vezes, quando a gente só considera o processo de desenvolvimento a partir de 78, a gente perde de vista qual foi o papel da era maoísta, por exemplo, na construção da indústria pesada chinesa. Se não tivesse havido todo o esforço, o foco em industrialização na era maoísta, a China teria saído de um lugar muito mais anterior no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de industrialização, do que ela partindo da indústria de base que o Mao, partido, o Estado conseguiram instalar. Então, percebam que está aí no âmago dessa gênese das reformas de abertura, essa relação da empresa e do Estado. E aí, por que quando a gente vê no filme do Netflix, isso parece tão pejorativo, né? É um tom pejorativo dessa relação. Mas é um tom pejorativo porque as pessoas não sabem, normalmente, né, quando a gente está aí imerso nessa narrativa liberal de não intervenção estatal, as pessoas não têm noção do que é esse processo de catching up, do que é uma empresa estatal, do que é mesmo que seja uma empresa mista. Então, inclusive, um dos pontos que eu levanto nos meus vídeos sobre direito do trabalho é justamente como é diferente a gente falar do conflito capital-trabalho em um país capitalista, em um país neoliberal, em um país que entra numa dinâmica de acumulação toyotista neoliberal e de um país que passou por uma revolução socialista ou que passou por uma reforma de abertura que tem um planejamento estatal, uma coordenação estatal. Então, são formas diferentes e não vou dizer que não tem o conflito. A contradição existe. Eu nunca parto de um caráter estático desse processo das reformas. As contradições estão lá, não é perfeito, não tem como ser, né? Então, acho que também é importante que a gente consiga encarar essas contradições. Muito importante. Mas então a gente vê aí na gênese dessas reformas que, de fato, se relaciona. E não é ruim que se relacione, não tem que ser ruim que se relacione. É ruim se o Estado tem um projeto que não é pró-povo, que é um projeto que não é um projeto de desenvolvimento nacional, que é um projeto de elite, enfim, de elite no sentido que eu falo de só visando um acúmulo de capital e não pensando num projeto de acesso a esses bens e essa riqueza produzida, né? Mas, enfim, não sei se respondi, eu estou aqui tentando sintetizar porque são muitas informações, mas me digam se não respondi alguma coisa. Eu acho que ficou bem claro essa relação e todos os pontos que você compara, né, com outros países. Isso foi muito interessante. E deu para entender que o processo, a partir de 78, é uma continuação do processo iniciado em 49, né, com a ascensão do Mao. E, posteriormente, em 78, com a ascensão do Deng, né? Então, a gente tem que encarar esse processo todo como uma continuação de um projeto, né? Sim, e só uma coisa que eu queria adicionar, que o papel dessas empresas estatais no processo de desenvolvimento chinês. Hoje de manhã, ontem à noite, eu tive um debate com um rapaz que ele colocou: mas quem é a classe que tem os meios de produção na China? Aí eu falei, olha, eu acho que a gente precisa complexificar essa pergunta, porque, por exemplo, as empresas estatais são empresas que muito não têm rentabilidade, porque são empresas que não têm um caráter empresarial privado que a gente conhece. São empresas que são ferramentas estatais, mecanismos estatais, muitas vezes para foco de investimento, como tem sido atualmente no caso da tecnologia, né? Os investimentos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, a Cássia com certeza consegue aí falar para a gente sobre, atualmente estão sendo levados a cabo pelas empresas estatais. Então, de fato, existe aí às vezes um movimento de tentar medir a eficiência dessas empresas estatais pela balança de pagamento. Isso é simplesmente de um absurdo, porque então não é eficiente mesmo, porque a finalidade dela, tanto quanto vários outros investimentos do Belt and Road, por exemplo, investimentos no continente africano, investimentos na Europa, são investimentos que não têm a finalidade de rentabilidade. Quando você pega as empresas estatais, os investimentos no continente africano, e aí eu vou frisar essa especificidade
porque existe aí agora uma grande narrativa de neocolonialismo, imperialismo chinês no continente africano, mas as empresas estatais simplesmente não têm lucro lá. E não é também porque o Estado chinês é bonzinho, é de Deus, não. É que as coisas são mais complexas do que essas, né? Mas, enfim. Não, é interessante você comentar sobre essa questão da África, né? Esse semestre eu escrevi um projeto para a faculdade, né, um artigo que fala justamente sobre a governança global, né, e como ela tem passado para a mão da China, digamos, né, com o vácuo de poder que os Estados Unidos têm deixado, né. Eu apresento vários pontos de que o processo chinês de, digamos, intervenção, que na verdade não é uma intervenção nos outros estados, entendeu? Ela não tem um viés internacional como é o viés americano, entendeu? Dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque ele chega nos países da África, ele não quer colocar o seu modo de político, o seu modo econômico, né? Isso é muito interessante, é uma mudança aí de figura, de cenário, Paradigma, né? De paradigma. Legal. Bom, vou passar para a Cássia agora, para ela fazer a próxima pergunta. Tá com você, Cássia. Vamos lá. Eu adorei a sua resposta, Melissa, assim, do coração, porque você já antecipou alguns pontos que eu trago nessa pergunta. Então eu fiquei já assim, nossa, amei, vai dar tudo certo. Eu queria que você remontasse um pouco para a gente o passado histórico recente da China, no sentido de voltar um pouco para 49, porque a minha pergunta, ela, assim, ela tende a delinear um pouco mais a importância e o papel, e também eu queria que você, assim, nos desse uma leve visão sobre como se deu também a execução não sei se eu devo dizer programa ou política das 4 modernizações, que é exatamente esse maior investimento em indústria, nas forças armadas, na ciência e tecnologia e na agricultura. Que, assim, inicialmente elas foram elaboradas, pensadas aí pelo Xu Enlai, ou Zhou Enlai, não sei direito como fala o nome dele mais, e que mais tarde elas foram postas em prática realmente pelo Deng Xiaoping, mas que mais ou menos esse trabalho de voltar a 49 e ver que lá tiveram mudanças fundamentais que realmente fundamentaram toda essa base e toda essa economia chinesa para que ela estivesse pronta para 78. E como que tudo isso meio que alavancou e ajudou a impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico no país? Acho que essa é a minha pergunta gigantesca. Perfeito, obrigada, Cássia. Bom, como, enfim, né, aconteceu esse processo com a União Soviética também, no sentido de países socialistas acabam por investir prioritariamente na indústria pesada para que consiga também desenvolver uma indústria militar, uma indústria bélica, né? Então, tem revolução, tá o mundo inteiro contra você, existe um movimento de se ter uma priorização da indústria pesada. Então, logo após 49, vem ali um programa comum que sintetiza, que é um documento de institucionalização, um documento de síntese política, né? Porque é importante a gente saber e lembrar que a Revolução Popular Socialista foi uma frente mais ampla do que só o Partido Comunista, com setores, inclusive nacionalistas, que anteriormente já tinham ligação com o comunismo, com vários outros partidos, com organizações de massa, de mulheres, de jovens, do movimento sindical, líderes políticos que não eram necessariamente filiados, minorias étnicas, representantes de religiões outras minoritárias. Então, existe aí um processo também pós-revolução que é de repactuação, coesão desse projeto político que estava se colocando, né? Então, o que vai sintetizar esse projeto vai ser o Programa Comum de 49 a 54, depois vem a primeira Constituição e o primeiro Plano Quinquenal. E, então, mas o ponto de 49 a 78 existe uma priorização da industrialização. Então,
partindo de uma priorização, claro, dessa industrialização pesada, mas o foco nesse período todo é na industrialização, tanto que um dos grandes desastres desse período também é justamente por esse foco que acaba ficando meio desregulado lá na industrialização. Então, quando a gente fala do grande salto adiante, por exemplo, a gente fala do Mao Tse-tung tão animado, né, com o progresso que tinha tido ali no primeiro plano quinquenal, que ele fala que quer bater a produção de aço da Inglaterra, que era a maior potência mundial da época. Então, obviamente que todo o campo se volta para essa produção industrial, falta comida, enfim, caos, né? Então, a gente fala aí da fome de milhões de pessoas mas aí a gente está falando de uma política econômica mal sucedida, tanto quanto existem políticas econômicas mal sucedidas mundo afora, tanto quanto políticas econômicas mal sucedidas matou 60, 70 milhões de nordestinos na década de 60 e 70 aqui no Brasil. Então, acho que essa, por exemplo, essa é uma expressão de como o foco foi nesse desenvolvimento industrial, inclusive muitas vezes perdendo a mão desse foco. Mas aí o ponto né, a partir de 78, quando vem essas reformas, quando vem a política de 4 modernizações, que é meio que os primeiros passos dessas reformas que lida justamente com esses setores estratégicos que você trouxe, nesse período ainda, quando a gente vem falar de ciência e tecnologia, já existe um grande investimento, só que ele vai se expressar principalmente nas zonas econômicas especiais. E aí a gente já começa também a questionar algumas impressões que as pessoas têm sobre as zonas econômicas especiais, né? Então, não sei vocês, mas eu antes de estudar China, achava que zona econômica especial era o Mad Max, onde as pessoas eram escravizadas e onde gringos chegavam e faziam coisas que eles quisessem. E aí, quando a gente, faz o bem para si mesmo e para o mundo, de estudar um pouco, a gente vai ver que não é assim, que a coisa é muito bem regulada e muito bem, inclusive, regulamentada, né? Bom, então, Gandhi, eu acho que eu já estou sendo conhecida como a louca da lei de joint ventures, porque eu falo para todo mundo ler essa lei. E porque eu acho que ela expressa coisas importantes do processo de reforma, viu? Do processo de reforma e do papel das zonas econômicas especiais. Por quê? Porque a lei ela vai disciplinar a forma como pode se dar esse investimento externo, né, nessas zonas econômicas especiais, que se iniciam ali na costa, se iniciam, se não me engano, com 4 zonas econômicas especiais, depois de alguns anos se tornam 14 e vão migrando para outros lugares do território que não só a costa. Mas o ponto é o seguinte, essa lei, ela vai contra toda a narrativa do que a gente estava falando do Mad Max. Então, existe aí um esforço de regulação dessas zonas econômicas especiais, no sentido de que não se produz qualquer coisa, não é qualquer investimento que se recebe, não é do jeito que muitas vezes a gente acaba pensando que é. Então, existe essa lei, tanto quanto esses investimentos, vão estar de acordo com o planejamento, com o plano quinquenal, ou no caso, com as 4 modernizações, com investimentos em setores que são de interesse da China. E por quê? Porque apesar de, na nossa fantasia lá do Mad Max, a gente pensando nas zonas econômicas especiais enquanto um foco de mão de obra barata, na realidade, a finalidade das zonas econômicas especiais nunca foi a de ser esse território sem lei para ninguém, né? Sem lei nem para o investimento, nem para os trabalhadores. Muito pelo contrário. A finalidade das zonas econômicas especiais, ela vem inclusive no bojo de um planejamento de ciência e tecnologia, porque ela é a ferramenta que no início do processo pós-78, que vai viabilizar a absorção de tecnologia. Então, as finalidades principais dessas zonas econômicas especiais vão ser absorção de tecnologia e liquidez, porque, enfim, quando a gente fala de exportação, em última instância, a finalidade é que se ganhe liquidez para que o Estado consiga fazer os investimentos no montante que era necessário naquela parte do processo, né? Então, inclusive, eu coloco as zonas econômicas especiais como uma das políticas de ciência e tecnologia de início,
porque sem elas não teria sido possível todo o processo de absorção de tecnologia que estava previsto lá nas 4 modernizações enquanto necessárias para modernizar o setor produtivo chinês. Que, inclusive, eu super indico a leitura dos textos do Zhou Enlai que falam sobre as 4 modernizações. Tem texto 54, 56, 57 e depois mais para frente. Mas perceba há quanto esse debate já não vinha sendo feito, né? E aí, também, outro ponto. Depois dessas políticas de zonas econômicas especiais, existem uma série de investimentos em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, e que, na realidade, vai ter um momento de muito aumento desse investimento e mais foco nessa política a partir de 2000. Que inclusive tem um artigo do Naughton que fala sobre a política industrial nesse período, chamando inclusive de uma política técnico-industrial, onde o Estado chinês volta a intervir, e não só intervir, mas coordenar mais diretamente os investimentos em tecnologia, né? Então, inclusive, se fala de uma passagem, de uma transição de um Made in China para um Innovation in China, porque a gente começa aí a trazer, a despontar as marcas de tecnologia, né? Então, a gente sai de lá no iniciozinho, quando eu falei das empresas das indústrias rurais, da produção de quinquilharia, e que é importante que a gente saiba que não era tão quinquilharia assim, porque o que difere essas exportações da China, desses produtos, desses bens chineses, de outros países que estavam no mesmo processo de exportação, de produção voltada para exportação, é que justamente esses produtos tinham um nível maior de sofisticação do que o dos outros países que se encontravam no mesmo nível de processo de desenvolvimento. Tem um artigo do Rodrigue que fala especificamente sobre isso, sobre como esse era um dos diferenciais, inclusive, dessas zonas, dessa produção para exportação. Então, perceba que quando a gente vai entrando na complexidade dessas reformas, a narrativa de centralidade da mão de obra barata ou a narrativa da mão de obra escrava, ela vai perdendo o brio, porque existem outros fatores muito mais relevantes, inclusive um que outros países do mundo têm mão de obra muito mais barata que a chinesa à época. Hoje, né, a gente nem discute mais o quanto a remuneração dos trabalhadores chineses aumentou, mas à época tinha países com uma mão de obra muito mais barata. A remuneração do trabalhador brasileiro já é menor do que a do trabalhador chinês. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, a gente vai vendo como vai se desmontando várias das narrativas que são hegemônicas, né? Mas justamente porque é uma coisa muito complexa, com muitos fatores, e que é necessária ser tratada com a complexidade que tem. Não dá para eu chegar aqui e falar, não é fácil. Não, vamos bater, vamos conversar aqui de boa. Não é complexo. Mas, enfim, né? Pelo menos a gente foge aí dessas narrativas que não dão conta desse fenômeno. Excelente, Melissa. Acho que esses pontos foram fundamentais para a gente entender toda esse programa das 4 modernizações, né, cunhadas pelo Zhou Enlai. E, enfim, foi muito, muito claro mesmo, assim, entender que os trabalhadores não são escravos e que tudo é um processo e tal. Hoje mesmo, hoje em dia, às vezes você conversa com alguém que não está no escopo de estudo sobre China, uma pessoa que, como é que se diz? Um pouco... me ajuda aí, Cássia. Uma pessoa que não leiga, uma pessoa leiga, desculpa, esqueci a palavra, uma pessoa leiga no assunto, ela fala, nossa, que legal conversar isso com você. Acho que a Cássia, o vídeo da Cássia caiu. Enfim, que legal conversar isso com você, Gandhi, porque a visão que eu tinha, a visão que eu tinha sobre China era que o trabalhador trabalhava a vida inteira para o governo. Voltei, vocês estão me escutando? Tá um pouco ruim o sinal, Cássia.
A Cássia caiu. Enfim, então é muito interessante isso, porque a pessoa fala, a visão que eu tinha sobre China era que o trabalhador trabalhava a vida inteira para poder, para o governo. Eu falei, não, calma, não é bem assim. Sim, sim. E sabe por quê, ô Gandhi? Porque existe uma parte dessa narrativa, ela se constrói numa fantasia de que existe uma política de Estado de escravizar pessoas. Então perceba que não é nem modo de produção capitalista nem socialista, a gente está falando de escravismo. Sim. Né? Então, existe um oceano entre a gente falar que existe uma política de Estado que escraviza pessoas ou uma política de Estado que abaixa, que tem uma política de pressão para baixo dos salários. E outra coisa é falar que existem contradições nesse processo. Existem. É óbvio que existem, né? Quando a gente fala do desmonte do Danwei, que eram todas as garantias maoístas do vínculo vitalício, remuneração igualitária, alocação de emprego, isso tudo é desmontado com a reforma de abertura, justamente porque, inclusive, as empresas estatais tinham uma produtividade que era ridícula. Quando tem o desenvolvimento da indústria rural e da empresa rural, começa uma pressão concorrencial interna que inviabiliza a muitas empresas estatais que não eram estratégicas e que tinham produtividade muito baixa. Então, e aí é importante que a gente veja que existe um oceano entre essa política de Estado escravista e contradições que vêm num processo de desenvolvimento. E que são contradições que acontecem não porque o Estado chinês ou porque o partido é muito malvado e acorda de manhã querendo fazer mal para o seu povo. São contradições do desenvolvimento. Tanto que, enfim, né, a gente tem o turning point do Lewis e vários outros teóricos da economia do trabalho e de outras áreas que falam sobre como existe um processo de muitas contradições nesse desenvolvimento econômico, né? Então, o ponto é, quais são os esforços, quais são as ferramentas, qual é o investimento que está sendo feito para lidar com essas contradições? É isso, né? O compromisso é esse. O que está sendo investido para lidar com elas? Porque, de resto, não tem como. Existe. A lei do valor existe, né? Não foi invenção do Marx. Marx conseguiu conceitualizar. Enfim, o Adam Smith, quando fala que a riqueza vem do trabalho, mas é objetivo, existe. E aí, como que vai lidar com as contradições? Vai falar que contradição não existe? Enfim, né? Não funciona assim de um jeito tão idealista. Legal, Melissa. Acho que Isso agora é a gente ótimo, pode muito legal. passar. Agora que a Cássia voltou, o sinal dela Voltei, restabeleceu. gente, caí. A gente pode passar para a parte final do nosso papo, né? E a Cássia vai fazer uma pergunta, acredito que com um cunho mais atual, né? Desse processo de modernizações aí. Sim. Então, Melissa, voltando à conversa, eu vi que você e em algum momento da sua fala me remeteu às empresas de cantão e povoado também, que foram, assim, parte fundamental dessa forma de desenvolvimento chinês. Então, eu só queria, assim, que você, para a gente chegar no atual, que você trilhasse um caminho, contasse para a gente um pouco disso, e como que esse nível de desenvolvimento chinês chegou a um ponto em que alavancou o setor como o 5G e a inteligência artificial. Perfeito. Então, na verdade, Cássia, o que eu estou chamando de empresas e indústrias rurais são justamente essas de cantão e povoado. E aí, então, elas vão... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Acho que o sinal da Cássia tá dando uma oscilada, mas Sim. tá ok, pode seguir. Então, elas vão ter um papel, né, como eu falei, na fase das reformas sem perdedores, existe aí um incremento da renda camponesa grande, existe um papel também na construção, na conformação de um mercado interno interiorizado, regionalizado, mas também nacional. E quando a gente vai falar de ciência e tecnologia, o ponto é, né, quando a China consegue pensar um processo em que se migra de um país que monta iPhone
para um país que hoje tem as maiores marcas de tecnologia, que, enfim, né, que inclusive só com o próprio mercado interno chinês já daria para considerar como uma das maiores marcas de tecnologia, mas a gente sabe que essa sofisticação da tecnologia chinesa já passou do seu mercado interno há muito, a ponto de, né, tá sofrendo aí grandes ataques do imperialismo dos Estados Unidos, justamente por causa dessa gradação, dessa sofisticação que o setor produtivo chinês vai tomando. Então, eu gostaria até para que a gente tivesse noção desse nível de planejamento, eu vou trazer aqui alguns programas de política industrial voltados para a inovação. Então, por exemplo, né, eu falei como a partir do 10º plano quinquenal, que foi de 2001 a 2005, inclusive é um plano quinquenal que é conhecido como um dos planos quinquenais que vai expressar uma viragem na dinâmica de acumulação. Então, percebam que a partir de 2000 existe uma transição para uma dinâmica de acumulação que não dependa mais tanto de exportações, afinal, a gente está falando de um cenário internacional de estagnação, de uma desaceleração que a gente nunca tinha assistido, além das próprias instabilidades de um mercado internacional que é movido numa lógica capitalista, né? Então, crises vão continuar existindo. Então, quando a China consegue chegar num nível de desenvolvimento em que ela consegue transitar para uma dinâmica de acumulação mais voltada para o seu mercado interno e para a inovação, ela faz isso. E isso acontece a partir de 2000, inclusive por isso que eu falei sobre como essa política técnico-industrial, eles vão categorizar assim a partir de 2000, é uma retomada dessa coordenação mais rígida do Estado no campo da ciência e tecnologia, no campo e no investimento da inovação. Então, mas também, anteriormente, já se conformava uma série de programas que também tinham essa finalidade, mas não com uma finalidade não tão robusta quanto viria a ser a partir de 2000. Então, por exemplo, no plano quinquenal de 2000, um dos pontos, uma das diretrizes é de aumento de financiamento de pesquisa e desenvolvimento para mais de 1,5% do PIB e fortalecer as capacidades de inovação da tecnologia, da ciência, acelerando assim o progresso tecnológico. Então, em 2006, tem um programa que vai chamar Estratégia de Médio Prazo para a Ciência e Tecnologia. Então, tem o estabelecimento de 16 megaprojetos, aumento do gasto em P&D para 2% do PIB. Então, em 2010, a gente fala de um outro programa que vai chamar Estratégia de Indústrias Emergentes, que abrange 20 setores industriais em 7 grandes categorias, especificamente com o valor agregado crescendo de 4% em 2010 para 8% em 2015 e em torno de 15% em 2020 do valor agregado da ciência e tecnologia no PIB, né? Então, em 2013 é lançado o Made in China, que eu acho que é um dos programas mais famosos, que vai visar promover indústrias estratégicas de alta intensidade tecnológica, formação de fundos de investimentos e metas ambiciosas de autossuficiência do mercado doméstico até 2025. Então, percebam que, de um lado, existe toda uma política de coordenação rígida, coordenação muito direta desse processo, desses investimentos em tecnologia, que, inclusive, como eu falei anteriormente, vão ser viabilizados pelas empresas estatais. E, por outro lado, existe um movimento de incremento de renda. E aí que entra, por exemplo, o meu objeto da dissertação, que falava sobre o uso da regulação do trabalho para incremento de renda, que em muito conversa com a nossa situação do Brasil no sentido constitucional, porque a Constituição tem um sistema que fecha. A Constituição, quando fala de desenvolvimento nacional, fala de desenvolvimento nacional por industrialização, que demanda um vínculo empregatício que vai dar segurança para esse trabalhador e estabilidade, que demanda renda. Então, a gente tem um salário mínimo previsto, tanto quanto vários outros direitos do trabalho previstos na Constituição, justamente com a finalidade de conformar esse mercado consumidor que dê conta da produção. Então, quando a gente fala dessa transição a partir de 2000, a gente fala de uma transição, de uma dinâmica de acumulação que é voltada
para a inovação e para o mercado interno. E aí a gente pode trazer para mais perto ainda. Se o corona, se essa crise, se essa pandemia tivesse acontecido de 90 a 2000, a China estaria em péssimos lençóis. Mas, considerando que atualmente a China tem uma das maiores classes médias do mundo, ela conseguiu lidar economicamente com um certo conforto. Por quê? Ela não depende tanto quanto outros países, ou tanto quanto já dependeu dessa demanda externa. Esse processo já tem quase 20 anos de incremento do mercado interno, né? Então, a gente vê aí consequências muito concretas e muito atuais dessa mudança, dessa dinâmica de acumulação. Interessante dizer isso, porque não só a força da classe média chinesa, mas também o nível tecnológico para poder enfrentar a pandemia e também a capacidade industrial de prover o que as equipes médicas e as pessoas precisam para realmente enfrentar, que é testes para o coronavírus, máscara, etc. A gente vê como no Brasil a gente teve dificuldade para adquirir máscaras, né? Imagina Perfeito. teste de Covid. E é interessante falar sobre essa questão mais moderna, né, da fronteira tecnológica que a China chegou. No ano de 2019 inteiro, a China, em média, mandava um foguete para o espaço de 15 em 15 dias. O símbolo do desenvolvimento, né? Eu acho que Mandar símbolo... foguete para o espaço é o símbolo do desenvolvimento. Eu já disse isso em um dos meus artigos, que eu acho que é algo que não tem o que dizer, né? Acho que só essa informação meio que desenha tudo que a Melissa disse nessa última questão, né? Acho que vocês podem ver como que tá e para onde vai, né? Programas espaciais para Lua e Estação Espacial Chinesa, além do que a gente vê aqui com a Xiaomi, com a Huawei, com a empresa de aviação lá, a Comac ou Copac, eu não lembro agora o nome. Então, os caras estão avançando bastante e a gente precisa, como país, Brasil, repensar qual que é o nosso projeto de país, né? Enfim. Perfeito, Gandhi. E aí um ponto é que muitas vezes, né, a gente se perde nos debates de intervenção estatal e não entende muito da dinâmica política, inclusive política, mas não só, institucional e política da China, né? Mas a gente está falando de um país que tem mais de 2000 anos de Estado. Então, se sequer existe questionamento de qual o papel do Estado nessa sociedade, porque é um papel que está pacífico. Então, é claro que a gente precisa também ser compreensivo com as respectivas formações sociais. Então, a gente fala aí de um Estado que tem 2000 anos, a gente fala de um processo desde 1949, que foi um processo revolucionário, que mesmo, enfim, né, existem uma série de questionamentos sobre qual é o atual modo de produção chinês. Eu, sinceramente, não acho que esse nem de longe é o centro do debate, ou que, de fato, é algo que realmente contribui, mas existe esse grande questionamento. Porém, também não existe questionamento que foi a revolução que mune o Estado dessa centralização política. Então, a gente tem aí a confluência de vários fatores que, em última instância, são fatores que conformam essa formação social. E aí, no nosso dever é conhecer muito bem a formação econômico-social brasileira, né? Encarar as nossas chagas, que são muitas, e, a partir daí, pensar o nosso projeto, o que a gente quer e como fazer isso. E, claro, que a China traz aí contribuições gigantescas, simplesmente ao mostrar que existe um outro horizonte, seja de um projeto nacional ou seja de relações exteriores, né? Acho que a contribuição só do próprio processo de desenvolvimento, no sentido mais interno possível, já nos coloca esses novos parâmetros e essa perspectiva, enquanto que a gente passou muitas décadas minados por outras, né? Por outras narrativas que, em muito, também compõem esse lugar que a gente se encontra hoje.
Então, inclusive, eu só queria colocar aqui um dado de 2018, que é os gastos de pesquisa e desenvolvimento da China representam 2,19% do PIB, e de acordo com o Índice Global de Inovação, que é divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a China continuou em ascensão em 2018, em 2019, e passou de 17º lugar para 14º nesse ranking, sendo que ela é a única economia de renda média nesse top 20. Então, é claro que a gente tem que ter aí muita esperança e acompanhar de perto esse processo, mas também não achar que é batalha ganha, né? A China é um país que é vitimado pelo imperialismo historicamente, foi e continuará sendo. É uma batalha diária, uma batalha de não errar e também contar aí com um contexto internacional, né? Que mantém as oportunidades. Enfim, a China tem aí uma sofisticação política, de leitura política, que dá conta de ver essas oportunidades, mas também não é uma coisa que está ganha, né? Não é uma batalha. Os Estados Unidos está aí a franco ataque, aquele último documento da Casa Branca. Eu dei muita risada, mas, ao mesmo tempo, tenho noção da gravidade que é um documento daquele. É a instauração praticamente de uma nova Guerra Fria. Então, enfim, a ver, né? Muitas vezes perguntam quando que vai virar a grande potência, mas é a ver, não está dado. E é isso, processo histórico correndo a cada eu só minuto. queria um outro historiador como o Hobsbawm para dar um panorama para a gente sobre tudo isso, Melissa. Mas é exatamente isso que você falou. Eu, quando vi esse documento dos Estados Unidos, também me veio essa preocupação. É uma nova Guerra Fria? O que é que está acontecendo? Por que esse tipo de documento está sendo emitido? Então, é interessante ver isso, né? É legal você... É exatamente isso, a ver, né? É legal você dizer isso, Melissa, sobre o franco ataque que a China recebe, porque várias das atitudes chinesas em diversos setores são consideradas um absurdo por muita gente do Ocidente, e são coisas que os Estados Unidos ou outro país do Ocidente faz há décadas, para não dizer há séculos. Então, a gente vê um preconceito xenófobo e racial com os chineses, entendeu? A gente precisa também colocar isso no bolo e entender como é que vai ser, como é que eles vão enfrentar isso e para o projeto de se tornar uma potência. Eu acho que é importante colocar as coisas nos termos que elas são, porque, enfim, a gente tem uma campanha anti-China que é em muito conformada numa base racista e xenofóbica. Então, respondendo à pergunta da Cássia no sentido de por que nesse momento, a minha leitura é de que esse processo da China, muito vitorioso contra o coronavírus, ele golpeia essa hegemonia internacional que os Estados Unidos vinha desempenhando, tanto no sentido de produção e exportação de bens, que muito foi, enfim, né, os Estados Unidos é o protetor do mundo, então o protetor da democracia, existe toda essa narrativa, que enfim, né, quando a gente vai ver na realidade não é bem assim, mas existe a narrativa. E aí o ponto é o seguinte, quando a China tem uma vitória que é inescapável e indiscutível, tanto no seu processo interno, quanto no prover dessas alternativas, dessa produção de bens para outros países, isso é um golpe muito forte, né, na geopolítica estadunidense. Então, é importante que a gente tenha a dimensão do que foi esse combate ao coronavírus. Em 3 meses, a China estava a pleno vapor novamente. Então, enfim, a gente não pode perder de vista a gravidade do que a gente está conseguindo aí assistir, né? Tem um meme que é muito bom, que é: eu tô cansado de viver um momento histórico. E é isso. Sim. A gente tá... Exatamente, eu cansei de viver um momento histórico, gente, já deu. Chega, deixa eu ficar já foi minha cota, deixa a história para outras pessoas, deixa eu viver só. Sim, tudo que eu queria era estar lá no Fordismo keynesiano, numa boa, 30 anos, tranquilamente, mas claro, nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente tava se lascando. Aqui a gente tava fazendão ainda. Fazendão.
Bom, eu acho que é isso. Não sei se a internet da Cássia permite. Não sei se ela quer dizer mais alguma coisa. Vai me zoar Fica à mais von- uma. Fica à vontade, Cássia. E Melissa, se Não, quiser dizer mais alguma coisa, tá aqui disponível. Já queria de antemão agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, eu pedir ia falar desculpas isso. pelos problemas técnicos, mas, enfim, foi de grande valia e certamente o nosso pessoal vai adorar muito essa entrevista. De verdade, muito obrigado. Bom, vou Imagina! agradecer mais uma vez, Melissa. Foi maravilhosa a conversa, foi esclarecedora em diversos pontos, então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. E vamos aí marcar novos contatos, porque adorei, quero conversar de novo já vamos marcar a próxima. Chamar a Melissa pro bar da faculdade lá. É. Chama! Gente, obrigada, foi ótimo, um prazer enorme conhecer vocês. Fico completamente à disposição para quando vocês quiserem conversar de China. Vamos para o bar, a gente faz outra conversa aqui na plataforma do Cieri. Mas, enfim, fico à disposição, foi ótimo. E sucesso para vocês. E força nesse negócio de viver momento histórico para todos nós. Sim, muita força. Enfim, obrigado novamente, pessoal. Um abraço a todos e mantenham-se seguros. Beleza? Tchau, gente. Tchau, tchau,